Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo. Muito prazer. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema desse vídeo é o que rolou nesta sexta-feira na Eurocopa 2024, o primeiro dia dos jogos das quartas de final. E tivemos a primeira semifinal definida da competição, que será entre Espanha e França. A Espanha derrotou a Alemanha, a dona da casa, pelo placar de 2-1. O gol da vitória espanhola aconteceu já no finalzinho do segundo tempo da prorrogação. Pois é. E a França eliminou Portugal nos pênaltis. E apenas uma cobrança desperdiçada, que foi do atacante João Félix, de Portugal. A gente vai falar sobre isso e também do que aconteceu nas partidas desta sexta-feira. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? No caso, quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber aquela notificação, beleza? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia. Não tem nenhum problema, o importante é divulgar aqui o trabalho. Vai que essa pessoa acabe gostando do conteúdo aqui no canal, né? Então fica esse recado também para compartilhar aqui o meu trabalho, beleza? Então vamos começar aqui com o que aconteceu nesta sexta-feira, em que tivemos esses dois jogos entre Espanha e Alemanha, Portugal e França. Então vamos começar pelo primeiro jogo do dia, que foi entre Espanha e Alemanha, que se enfrentaram em Stuttgart, e a Espanha acabou vencendo por 2-1 na prorrogação. Então vamos aqui primeiro para as escalações, né? A seleção espanhola, que entrou a campo com o Unai Simón no gol, Carvajal na lateral direita, a dupla de zaga com Lenormand e Laporte, e o Cucurella na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Rodri, Pedri e Fabián Ruiz. E o trio de ataque com Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata. Então essa foi a escalação da Espanha. E a Alemanha, no caso a Espanha, né, que tem como técnico, né, o Luis de la Fuente, e a Alemanha do técnico Julian Nagelsmann, que foi a campo com Manuel Neuer no gol, o Joshua Kimmich na lateral direita, a dupla de zaga com o Rudiger e o Tah, e o Raum na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Henry Kahn e Toni Kroos, e o meia Gundogan. Aí o ataque com Leroy Sané, Musiala e Kai Havertz. Então foi a escalação da Alemanha. Então as escalações aí das duas equipes. E olha, foi um jogo digno de duas das melhores equipes desta Eurocopa. Digno assim, porque é um jogo que poderia ser a final da Eurocopa. A gente está falando de fato das duas melhores equipes da competição. Ah, mas a Alemanha foi eliminada nesta sexta-feira. Mas eu acho que nenhuma outra seleção, né, que vai seguir aí na Eurocopa vai superar o nível de jogo, o futebol que apresentou, né? A Alemanha, na minha visão, apresentou um bom futebol nesta Eurocopa. Era uma seleção, né, que chegou meio que desacreditada, né, a seleção alemã, porque o ciclo da Alemanha, né, desde a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo até o início dessa Eurocopa, não foi um ciclo tão tranquilo assim, que teve mudança de técnico, e então a Alemanha chegou com essa desconfiança, né? Só que na Eurocopa, no momento certo
digamos assim, ela conseguiu apresentar um bom futebol. Então, assim, eu acho que esse trabalho do Julian Nagelsmann tem um norte, digamos assim, para poder chegar bem a uma Copa do Mundo, para primeiro avançar para a fase de mata-mata, né? Porque a Alemanha ganhou a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, e aí na Copa de 2018 e na Copa de 2022, a Alemanha sequer avançou para as oitavas de final. Então, vai ser uma situação em que a Alemanha, na próxima Copa do Mundo, em 2026, vai ter que chegar na fase de mata-mata, né? E aí depois, quem sabe, brigar pelo título. E como falei, a Alemanha ela tem um caminho já traçado para poder seguir. Para, quem sabe, aí brigar pelo pentacampeonato. Esperamos que não, né? Eu espero que não. O Brasil continue sendo aí o único pentacampeão, que consiga ser hexacampeão, mas tá difícil para o Brasil, né? Mas isso é outro papo. Isso é outro papo, a gente está falando de Eurocopa. Mas a Alemanha está no caminho certo, na minha visão, essa que é a verdade. E contra uma Espanha que muitos até colocavam que cairia nas quartas de final para a Alemanha, em que a Espanha, assim, acho que não numa quantidade tão grande assim, colocando favoritismo, igual que nem muita gente colocou em cima da França, em cima de Portugal, em cima da Inglaterra, né? Mas a Espanha tá aí, tá chegando e vai chegar forte aí nessa briga pelo título da Eurocopa, surpreendendo até muita gente que imaginava que a Espanha fosse cair nas quartas de final, né? Então, falando do que aconteceu na partida, foi um jogo muito bom, cara, foi um jogo lá e cá, as duas seleções conseguindo atacar, conseguindo apresentar um bom futebol, com um bom repertório de jogadas. Então foi um jogo bem aberto, né? Mas vendo aqui as estatísticas rapidamente, no primeiro tempo, mesmo com a Alemanha, né, terminando com um pouquinho a mais de posse de bola, a Alemanha chegou a ter para mais de 60%, só que a Espanha ela foi, digamos, mais objetiva. Enquanto que a Alemanha ficou trabalhando mais a posse de bola, a Espanha, quando conseguia ter a posse de bola no primeiro tempo, ela foi mais objetiva. Tanto é que teve mais finalizações, foram 8 contra 3 da Alemanha na primeira etapa. E enquanto que, até para ver a estatística aqui de chutes, né, certinhos, aqui, a Alemanha das 8 finalizações, 4 foram na direção do gol defendido pelo Manuel Neuer, enquanto que a Alemanha das 3, 2 foram na direção do gol. E assim, as duas equipes, as duas seleções tiveram boas oportunidades na primeira etapa, só que não conseguiram aproveitar e ficou 0-0 no primeiro tempo. E aí, partindo para o segundo tempo de partida, em que continuou com esse cenário, né, com muitas alternâncias, de dominação, né, no caso, em alguns momentos em que a Espanha foi melhor, em outros momentos que a Alemanha foi melhor. E aí nesse segundo tempo, em que a Alemanha terminou com bem mais finalizações que a Espanha, mas isso a gente vai chegar já já, porque foi um momento em que a Alemanha foi melhor no segundo tempo e que pressionou mais, tentou buscar mais o gol. Isso porque no início da segunda etapa, aos 5 minutos do segundo tempo, a Espanha abriu o placar. Uma jogada pela direita, o Lamine Yamal encontrou o meia Dani Olmo, que da entrada da grande área acabou finalizando, mandando a bola para o fundo da rede, sem chances de defesa para o goleiro Manuel Neuer, abrindo o placar para a seleção da Espanha. Aliás, o Dani Olmo, que atua no futebol alemão, atua no RB Leipzig. E o Dani Olmo abrindo o placar para a seleção espanhola, 1-0. Só que logo após o gol da Espanha, aí foi um momento em que a Alemanha foi melhor na partida. E aí teve
essa quantidade bem maior de finalizações no segundo tempo, né? Foram 13 finalizações da Alemanha no segundo tempo contra apenas 3 da Espanha. 13 contra 3. Só que faltou aquela pontaria da seleção alemã, né? Porque dessas 13 finalizações, quase a metade, 6, foram para fora. 2 que foram na direção do gol e uma... e 5 que foram bloqueadas, né, pela defesa da Espanha, né? E teve uma finalização que acabou indo na trave, que quase que a Alemanha, na ocasião, acabou empatando o jogo naquele momento. Então, foi essa oportunidade que a Alemanha teve. Então, assim, cara, foi uma pressão grande da Alemanha para conseguir empatar o jogo. Por jogadas bem trabalhadas ou em cruzamentos. E aí, depois de toda essa pressão, de um caminhão de chances desperdiçadas, né, pela seleção alemã, a Alemanha, no finalzinho do jogo, conseguiu o gol de empate. Estou olhando aqui para encontrar o minuto certinho, foi aos 43 minutos. E depois de toda a pressão, a Alemanha conseguiu um empate, com uma assistência do Joshua Kimmich, encontrando o Florian Wirtz, que ali da entrada da pequena área acabou marcando o gol de empate da seleção alemã. Aliás, uma crítica, né, aqui. Cara, o Florian Wirtz, ele não podia ser reserva em nenhum momento na seleção alemã. Cara, o Florian Wirtz, quando entrou bem nos jogos da Eurocopa. Ele fez uma baita temporada atuando no Bayer Leverkusen. Se não foi o melhor jogador, foi um dos melhores jogadores, sem dúvida nenhuma. E ele, mais uma vez, acabou marcando um gol que salvou a seleção alemã de uma derrota. Mas é claro, né? A Alemanha desperdiçou uma quantidade grande de oportunidades no segundo tempo. E o Florian Wirtz foi lá e aproveitou para marcar o gol de empate da seleção alemã. E assim, o jogo foi para a prorrogação. E aí o jogo foi para prorrogação. E até para ver aqui rapidinho também, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Em que no primeiro tempo da prorrogação, a Espanha foi melhor, né? Ela teve assim um domínio maior da posse de bola, teve mais finalizações. Só que até ali a partir dos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, aí a Alemanha passou ali a ter uma pressão maior, né? Tentando ali buscar o seu gol. Mas não mudou o placar nesse momento. E aí teve um detalhe também. Aí para o segundo tempo da prorrogação, tá? Porque no segundo tempo teve um lance polêmico no jogo, em que o Musiala, e só 5 minutos da prorrogação, tá? O Musiala, ele chutou da entrada da grande área da Espanha, a bola bateu no braço esquerdo do Cucurella, lateral esquerdo da Espanha. O braço do Cucurella estava aberto. Então isso, para mim, foi um pênalti. Eu vi até jornalista de fora, né, argumentando que a UEFA ela fez uma recomendação que se o braço tivesse apontado para baixo, mas se tiver colado ao corpo, não é pênalti. Só que quem viu o jogo, né, viu que o braço do Cucurella estava aberto. Só que aí tem um outro detalhe também nessa jogada, que na origem desse lance, teve um lançamento para o Füllkrug, o atacante da Alemanha, que entrou no decorrer do segundo tempo, em que o Füllkrug poderia estar um pouquinho impedido. Um pouquinho só. Era um impedimento, que só seria detectado com a tecnologia do impedimento semiautomático, né, que tem já há algum tempo nas competições principais da UEFA.
Então, assim, na origem da jogada poderia ter acontecido esse impedimento. Se tivesse de fato esse impedimento, aí não era para acontecer ali uma marcação de pênalti posterior. Acabou que não teve o pênalti, enfim. Mas, né, se tratando de uma arbitragem que tem o Anthony Taylor e o Stuart Atwell, são dois árbitros ingleses, né? Quem acompanha a Premier League sabe do que eu estou falando, quem acompanha o campeonato inglês sabe do que eu estou falando. É uma arbitragem que tem polêmicas em muitos lances. Nessa última temporada, então, foi assim, uma quantidade até grande. E eu falo, né, que a arbitragem inglesa é tipo uma arbitragem brasileira, o nível de atuação é um nível de arbitragem brasileira que speak English, né? É isso, basicamente. Mas a arbitragem não deu pênalti, não deu impedimento, enfim, o jogo seguiu. E chegou na reta final do segundo tempo da prorrogação. A Espanha faz o gol da vitória. No cruzamento do Dani Olmo pela esquerda, a bola chegou até o meio-campista Miquel Merino, que apareceu no meio da grande área livre de marcação e de cabeça, uma bela cabeçada, acabou mandando a bola no canto direito, do Manuel Neuer, sem chances de defesa. E assim fez o gol da vitória espanhola. Logo depois, né, a Alemanha chegou a pressionar, teve bola na área, tudo mais. E aí a grande oportunidade que foi com o atacante Füllkrug, que recebeu um cruzamento e aí tentou de cabeça e a bola passou perto da trave esquerda do gol defendido pelo goleiro Unai Simon. Perdeu a oportunidade de empatar o jogo e levar para os pênaltis. Mas acabou que ficou dessa forma: Espanha 2, Alemanha 1. Então, com isso, a Alemanha está eliminada e a Espanha classificada para a semifinal. E a Espanha aqui, no caso, né, o técnico Miguel de la Fuente vai ter que fazer muitas modificações na equipe da Espanha. Porque o Carvajal, ele foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. E também vão acontecer as ausências no caso, a ausência do Lenormand. O Lenormand que acabou que recebeu o segundo cartão amarelo na Eurocopa. Então também vai desfalcar a seleção espanhola, assim como o Álvaro Morata, né? Pelo menos aqui na relação Álvaro Morata sim recebeu cartão amarelo. Então foi o segundo amarelo do Morata, que também vai desfalcar a seleção espanhola na semifinal contra a França. Então vai ter que mexer em 3 jogadores ali e perdeu o Pedri também. Aí é um baita desfalque para a seleção espanhola. O Pedri que recebeu uma entrada ali do Toni Kroos. E o Pedri teve essa lesão no joelho que muitos jornais da Espanha estão informando que vai ficar de fora da Eurocopa, fora do restante da Eurocopa, né? Uma pena, né? Porque o Pedri é um jogador muito talentoso, mas que nos últimos anos, nas últimas temporadas, vem convivendo com muitos problemas de lesão, né? E lesões sérias, inclusive. E teve essa lesão no joelho. A aguardar para ver se vai ficar, além, claro, do restante da Eurocopa de fora, se não vai afetar também uma parte da temporada, dessa temporada agora, né, que vem na Europa. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar essa situação do Pedro. Então, ele vai ter que mexer em 4 peças, 4 jogadores para essa semifinal contra a França, né? Então, a ver como é que vai ser o desempenho da Espanha com a ausência de 4 titulares. Enfim. Já a Alemanha, né, como falei antes, que já tem aí um caminho traçado, né, para a sequência de trabalho, já visando a Copa do Mundo de 2026, né? Obviamente a Alemanha se classificando, né, se conseguir a classificação. Só que agora, né, com 48 seleções, enfim, vai ser um caminho até mais aberto para a Alemanha conseguir essa classificação. E hoje que foi o último jogo de Toni Kroos em sua carreira.
né? É daqueles jogadores que a gente pode falar que a gente viu jogar, né? Um cara de muita técnica, de muita classe, de uma visão de jogo bem apurada, espetacular também, e que foi um baita jogador, né? Enfim, ele que marcou história aí no Bayern de Munique, no Real Madrid e também na seleção alemã. E para quem gosta de futebol, vai deixar aquela saudade sim, com certeza. E acabou que foi o último jogo da carreira muito boa, né? Espetacular de Toni Kroos. Então, tá aí. Uma despedida amarga para ele, né? Porque acabou que terminou sem título da Eurocopa, né? Dá pra falar que é a única competição assim, de nível grande que ele não ganhou, né? Que não conquistou o título. Então, fica aí esse espaço vazio, né? Digamos assim, na carreira dele de não ter conquistado a Eurocopa. Mas assim, é uma carreira já espetacular, muito vitoriosa, sem dúvidas nenhuma, do Toni Kroos. Então a Alemanha se despedindo da Eurocopa e a Espanha vai seguir em frente para enfrentar a França, que derrotou Portugal nos pênaltis. Jogo que terminou 0-0 no tempo normal e que a França venceu nos pênaltis por 5-3. A França, do técnico Didier Deschamps, que entrou a campo hoje com o Manhã no gol, o Koundé na lateral direita, o Pamecano e Saliba formando a dupla de zaga e o Theo Hernandes na lateral esquerda, essa linha de defesa titular. Aí o meio de campo com Kanté, Tchouaméni e Camavinga, e o trio de ataque com Griezmann, Colomani hoje titular e o Mbappé. Então, essa foi a escalação titular da França. E Portugal, que o técnico Roberto Martínez colocou o Diogo Costa no gol, João Cancelo na lateral direita, Rúben Dias e Pepe formando a dupla de zaga e o Nuno Mendes na lateral esquerda. Aí o meio de campo com João Palhinha e Vitinha, além do Bruno Fernandes. E o trio de ataque com Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Então essa foi a escalação da seleção portuguesa. E aí vamos lá, o primeiro tempo, né, em que foi um jogo em que as duas equipes até tentaram criar chances, oportunidades, só que faltou aquele capricho, né, principalmente aquele capricho no chamado último passe. E quando acertou o último passe, as duas seleções faltaram caprichar nas finalizações. Então foi o primeiro tempo em que as defesas levaram a melhor, predominaram na partida. Agora, o segundo tempo de jogo, em que teve o início, né, com a França melhor, mas na maior parte do jogo, teve um certo momento no jogo, inclusive, que Portugal dominou as ações na partida, teve chegadas mais perigosas, mas faltou acertar a finalização. Aí depois a França passou a ter esse domínio no segundo tempo da partida e faltou acertar a finalização. Teve uma que, inclusive, rapaz, agora me fugiu aqui quem é que foi que deu a finalização, que foi pela direita. Só que aí foi no chute cruzado e o Rúben Dias acabou que fez um corte certo de carrinho, na hora certa, inclusive, em que evitou o que seria, no caso, o primeiro gol da França na partida. Enquanto isso aqui eu recebi a mensagem no WhatsApp, né? Não sei se tá vendo aqui. Não sei se tá saindo barulhinho, né? Sabe, foi o Mbappé? Eu não sei se foi o Mbappé ou se foi o Dembélé. Um dos dois que foi nessa finalização que acabou que o Rúben Dias bloqueou. Enfim. E aí depois, né, teve até uma finalização do Camavinga. Ou foi do Dembélé também? Agora não sei. Que a bola... foi do Dembélé. Que a bola bateu no travessão. Essa do Dembélé bateu no travessão lá em cima também. Que foram as duas grandes oportunidades que a França teve no segundo tempo de marcar um gol.
acabou que não conseguiu. E aí ficou aquele jogo em que teve um certo momento em que Portugal dominou, depois a França dominou, mas ninguém conseguiu tirar o 0 do placar. E aí com isso o jogo foi para a prorrogação, em que percebi que, cara, Portugal estava até fisicamente melhor. E aí passou a ter uma dominância na prorrogação, no primeiro tempo da prorrogação principalmente, em que Portugal novamente teve as oportunidades, mas não conseguiu. E aliás é curioso, né? Portugal melhor fisicamente, né? Portugal que veio de uma prorrogação intensa contra a Eslovênia, né? Enquanto que a França venceu venceu a Bélgica nos 90 minutos, no tempo normal, né? Curioso isso. E aí acabou que Portugal também teve as suas oportunidades, não conseguiu caprichar nas finalizações. A França também teve o seu momento de dominância, mais no segundo tempo da prorrogação, mas também não conseguiu furar, não conseguiu passar pelo goleiro Diogo Costa. E terminou 0-0. E é aquilo, né? Quando, ainda mais falando agora de Portugal, tá? Quando você enfrenta uma equipe como a França, você tem as oportunidades, você não pode desperdiçar essas chances, porque elas poderão fazer falta, e acabaram fazendo falta. E aí vamos para a disputa de pênaltis, em que o Dembélé fez a primeira cobrança, depois o Cristiano Ronaldo fez a primeira de Portugal, aí a França o Fofana fez, Portugal Bernardo Silva fez, e aí na França o Koundé fez, e aí chegou na terceira cobrança de Portugal, o João Félix desperdiçou. Aí depois o Barcola fez a quarta cobrança, o Nuno Mendes depois converteu para Portugal, e aí na última cobrança o Theo Hernandes, opa, quase que caiu aqui, apareceu ali o guarda-roupa aberto sem querer. E aí, no final, o Theo Hernandes fez a última cobrança da França, e assim a França venceu por 5-3. Então, no jogo, a gente teve, na disputa de pênaltis, no caso, um único jogador que desperdiçou, que foi o João Félix. E aí, cara, é uma situação em que com certeza deve estar rolando uma crítica muito forte lá em Portugal em relação a isso. Porque o único jogador que desperdiçou foi o João Félix. Que, primeiro de tudo, na minha visão, tá? Não era para o Roberto Martínez convocar o João Félix. Isso porque ele vem de uma temporada, no mínimo, questionável. E não é só nessa. Já há algum tempo. E ele também vem de um comportamento bem questionável já há alguns anos. Então, assim, pelo que ele já vinha apresentando já há algum tempo, ou que não apresentou no caso, não era nem para ele ter sido convocado para essa Eurocopa. E ele foi o único jogador a desperdiçar a cobrança de pênalti. Se ainda fosse, vamos lá, o Pedro Neto desperdiçando o último pênalti, o Francisco Conceição, estou dando exemplo aqui de jogadores jovens, ou então, se fosse, sei lá, o João Palhinha, o Vitinha, que não estava nem em campo na disputa de pênaltis, qualquer outro jogador que fosse, se errasse a cobrança, fosse o único, aí vai. Só que o problema é que o único cara que desperdiçou uma cobrança de pênalti para Portugal foi um cara que já há algum tempo não vem jogando um bom futebol, que há algum tempo já não vem mostrando um bom comportamento, faltando comprometimento, sabe? E foi o único jogador a errar uma cobrança de pênalti. E esse é o ponto, que com certeza o torcedor de Portugal, a imprensa portuguesa deve estar falando muito disso. Então,
o João Félix foi esse único cara que acabou desperdiçando e que, quando apareceu lá há alguns anos no Benfica, né, todo mundo ficou encantado com o futebol dele, mas com o passar do tempo ele já não vem mostrando esse bom futebol. Então, não era nem para estar na Eurocopa, a minha opinião, mas o Roberto Martínez convocou, colocou para jogar, autorizou, digamos assim, o João Félix a bater o pênalti e acabou que foi o único a desperdiçar. E assim a França avançou para a semifinal. E aí, a respeito da França também, tem uma estatística assim bizarra que o pessoal do PES Mil Grau, né, a página PES Mil Grau colocou, e depois eu me liguei que, nossa, é isso mesmo. A seleção francesa, ela fez ao todo 3 gols nesta Eurocopa, só que nenhum de bola rolando, e no caso com a França construindo a sua jogada de bola rolando. Tá? Desses 3 gols, foram 2 gols contra, um que foi feito pelo zagueiro Weber da Áustria, na primeira rodada da fase de grupos, e outro que foi um gol contra do zagueiro Vertonghen da Bélgica, que aliás esse foi sacanagem, darem gol contra ao Vertonghen, porque acho que não dá para ser ali um gol contra, na minha visão. Foi numa finalização do Colomani, mas que desviou no Vertonghen e foi dado gol contra. Para mim não era para ser gol contra do Vertonghen, mas oficialmente foi gol contra. E um outro gol que foi de pênalti, feito pelo Mbappé na partida contra a Polônia, na terceira rodada da fase de grupos. Foi só. Aquela jogada bonita, construída da França, que terminou com um gol feito por um jogador da França, isso não teve na Eurocopa. E é dessa forma que a França chegou na semifinal e vai enfrentar a Espanha. Eu vou falar uma coisa, hein? De nível de futebol apresentado, a Espanha chega melhor que a França, tá? Então pode acontecer sim da Espanha eliminar a França, e é bem possível disso acontecer, tá? É bem possível. Então, assim, de nível de futebol apresentado, a Espanha está melhor. Então, a ver como é que vai ser essa semifinal da Eurocopa, que vai acontecer nesta terça-feira, às 4 horas da tarde, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, estádio do Bayern de Munique. Então vai ter esse duelo entre Espanha e França. Então vamos ver o que vai acontecer, beleza? Olha, foi um vídeo bem longo, hein, para falar do que aconteceu nesta sexta-feira, na Eurocopa 2024. Neste sábado eu não vou conseguir fazer esse vídeo dos outros 2 jogos das quartas de final que vão acontecer neste sábado, até porque eu estarei no Maracanã fazendo a transmissão de Flamengo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar a transmissão pela MS Web Rádio. Estarei lá no Maracanã fazendo essa transmissão. Então não vou conseguir fazer esse vídeo de pós-jogos da Euro, mas sim de pós-jogo do Campeonato Brasileiro. Então vai ter esse vídeo, tá certo? E aí no domingo eu vou postar um vídeo falando do que aconteceu no jogo da seleção brasileira diante do Uruguai pelas quartas de final da Copa América. E no que vai dar, hein? Pois é. Então, se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. A você que esteve comigo até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo e em breve volto com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos, até a próxima, tchau, tchau!